Olá pessoal, o programa Luz Câmera Ação contra o Câncer está começando e hoje, dentro da série que apresenta as áreas do hospital, nós vamos apresentar duas. O CIA, que é o Centro de Intercorrência Ambulatorial, e também o Departamento de Clínica Médica. E para explicar um pouquinho para a gente o que é o Centro de Intercorrência Ambulatorial, o CIA, eu estou aqui com o coordenador desse centro, Dr. Sérgio Luiz Brasileiro Lopes, que vai contar para a gente, doutor, o que acontece dentro do CIA? Por que a gente fala assim, é o pronto-socorro do Hospital de Câncer? Bom, o CIA, meu modo de ver, obviamente, é a parte mais importante desse hospital. Ele atende basicamente todos os pacientes que, porventura, tenham alguma intercorrência, seja de natureza clínica, seja de natureza cirúrgica, algo que não está indo bem na interpretação dele ou do médico que atende esse paciente na sua origem. A gente faz aqui esse apanhado diagnóstico e o tratamento daquilo que porventura esteja indo, digamos, não nas vias naturais, mas que necessita de alguma forma, de alguma atenção, seja para a condução daquela intercorrência, seja para a condução posterior do tratamento, do que venha a ser feito para aquele paciente. Então, nós nos responsabilizamos basicamente para fazer uma triagem inicial, um diagnóstico e um tratamento de todas as intercorrências que, porventura, o paciente em tratamento oncológico neste hospital esteja apresentando em um determinado momento. Doutor, então, por ser assim, a intercorrência, evidente, o nome já diz, ela não é esperada, ela acontece entre uma fase do tratamento ou outro, no início, no final do tratamento, de maneira inédita, uma coisa inesperada. Por isso o CIA funciona o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias? Exatamente por isso. Nossa unidade é uma unidade que a gente fala que é de porta aberta. Ela atende todos, independente do horário. Para isso, nós temos equipes permanentes nesse setor para dar realmente atendimento que for necessário, qualquer hora do dia ou da noite, ou feriado, ou dia santo, não importa. Estamos aqui para atender aqueles que tenham qualquer intercorrência nesse sentido. E qual que é o tamanho dessa equipe que funciona de dia, de noite, todos os dias? A nossa equipe é bastante enxuta, é uma equipe extremamente eficiente, posso falar isso, mas é uma equipe pequena. Ela é composta basicamente por 2 médicos que ficam 24 horas no setor, se revezando em esquema muitas vezes de plantão. Ela tem um enfermeiro coordenador que trabalha do meu lado, ela tem enfermeiros assistenciais, enfermeiros coordenadores da equipe e técnicos de enfermagem. Essa é a equipe mínima. Mas a essa equipe nós conseguimos agregar qualquer outro profissional numa situação de urgência de acordo com a necessidade prevista pelo plantonista do dia. Bom, eu preciso de um nutricionista, eu chamo o nutricionista. Eu preciso de um psicólogo, eu chamo o psicólogo. Preciso do cirurgião, eu chamo o cirurgião. Então, nós somos a ponta, digamos assim, desse iceberg, mas nós temos a retaguarda de qualquer serviço disponível no hospital. Nós não trabalhamos isolados, sozinhos, de forma nenhuma. É um pronto-socorro, é um socorro imediato apenas para pacientes do Hospital de Câncer de Barretos. Mas a gente está falando aí num universo de muitos, milhares de pacientes. Como é que vocês fazem? O paciente chega aqui na porta e diz o nome. Como é que funciona isso para encontrar o prontuário desse paciente, saber qual que é a enfermidade dele? É isso que você tocou, esse assunto é fundamental, o entendimento de como funciona. Obviamente, qualquer pessoa que chegue na porta em sendo paciente desse hospital, que tem uma necessidade a ser atendida, ele passa por uma triagem. A triagem começa na própria recepção, que é o primeiro indivíduo que me faz o acolhimento desse paciente, é justamente o recepcionista, aquele que trabalha administrativamente, que vai buscar o prontuário dentro do hospital, onde quer que ele se encontre, e, na verdade, encaminha para a triagem da enfermeira. Esse enfermeiro ou enfermeira faz uma triagem com um protocolo universal que qualquer unidade de emergência quase que do mundo inteiro utiliza. Isso é importante, que qualifica a prioridade de atendimento daquela pessoa. Portanto, se chegam 3 pessoas ao mesmo tempo, aquela que precisa mais vai ser atendida primeiro, aquela que precisa menos vai ser atendida depois. Isso é importante ser dito porque muitas vezes eu passo na frente determinados pacientes. Não porque
ele é mais bonito, é porque ele tem mais alguma coisa. Não, é porque a triagem que foi feita classificou como uma necessidade mais emergencial do que aquele que chegou primeiro. Então, isso precisa ser entendido. Uma vez feita essa triagem de enfermagem, nós médicos somos chamados e nós fazemos o atendimento médico conforme o critério de prioridade priorizado pelo nosso profissional enfermeiro. E damos conta, com certeza, do recado. A partir do momento que nós atendemos, a gente pode chamar, como eu já disse, qualquer equipe de apoio. Na maioria das vezes, a gente consegue, a partir desse setor, atender e liberar daqui mesmo, sem grande necessidade de outras retaguardas. É um trabalho bem complexo, né, doutor? É um trabalho complexo que exige um processo que a gente brinca que é em cascata. O que é bem feito na ponta é bem feito no meio, é bem feito na outra ponta. E a nossa equipe, tenho certeza, é uma equipe extremamente preparada, bem preparada para dar conta dessa cascata de eventos. Que bom, doutor. E é essa eficiência que a gente quer mostrar do Hospital de Câncer de Barretos, por isso que a gente está nessa série apresentando todos os seus departamentos. A gente volta já já. E o segundo lugar que a gente apresenta é a clínica médica. Para falar sobre ela, eu estou aqui com a doutora Eliana Lourenço, é pneumologista e vai nos explicar qual que é a função da clínica médica dentro do hospital, doutora. Bom, a clínica médica é um setor que foi criado relativamente há pouco tempo, no sentido de ajudar as outras especialidades aqui do hospital. Doutora, mas aí vocês têm contato direto com o paciente ou só dão suporte aos médicos das especialidades? Bom, acontece as duas coisas. Geralmente o médico pede a avaliação da clínica médica, nós vamos, olhamos o paciente, examinamos, conversamos com o paciente e depois damos o nosso parecer e comunicamos ao médico. Existe também algumas possibilidades de ser só uma conversa de médico com médico, ajudando na medicação, no manejo do paciente. Mas, doutora, a gente pensa assim, é um hospital especializado no tratamento de câncer. Dentro dessas especializações, dentro da especialização câncer, as especializações dos tipos de câncer. Então, a gente tem, para ser mais comum, útero, mama, próstata. Por que uma clínica médica que a gente sabe que lida com um paciente como um todo e não com uma especialização? Por que esse caminho contrário, digamos assim? Bom, o paciente que vem com câncer, ele geralmente não vem só com câncer, ele já tem uma história anterior ao tumor. Então, ele geralmente é diabético, hipertenso, tabagista, aí vem todas as doenças pulmonares, enfisema, bronquite. Então, nesse sentido, de ajudar no tratamento, de melhorar o paciente para o tratamento do câncer, a clínica médica atua. Não por acaso a senhora é pneumologista e está na clínica médica. O cigarro ainda é o maior vilão quando a gente fala em câncer? Com certeza, né? Ele é a principal causa de câncer, né? Dentro do cigarro existem aproximadamente 4.000 substâncias tóxicas e destas 80 causam câncer, né? Então, infelizmente, a prevalência do tabagismo nos pacientes com câncer é muito grande. Doutora, quantos pacientes vocês atendem, direto e indiretamente? Como é que funciona o departamento para a gente ter uma ideia? Bom, número exato é meio complicado eu te passar, mas aproximadamente, há mais ou menos, cerca de 20 a 30 pacientes por dia. Além dessa atuação na enfermaria, nós também temos ambulatórios específicos. Por exemplo, eu tenho um ambulatório, né, de tabagismo, de pré-operatório, para ajudar o paciente a se preparar melhor do ponto de vista pulmonar para a cirurgia. Dr. Wilson, que é meu companheiro, né, na clínica médica, ele também atua na parte de anticoagulação, na parte de manejo das doenças, né, cardíacas, hipertensão, diabetes, também para o manejo da cirurgia. Então, há mais ou menos cerca de 20, 30, 40 pacientes por dia. Pelo que eu entendi, assim, a gente tem que ter um diagnóstico do estado geral do paciente quando ele vai se submeter a uma cirurgia de câncer. Claro que o coração, independente de onde seja o câncer, o coração dele tem que estar bem, o pulmão dele tem que estar bem, e o departamento tem essa função. Agora, o departamento também indica o tratamento para esse paciente em outro tipo de enfermidade que não seja o câncer lá na sua cidade, acompanha esse tratamento lá na cidade dele, o tratamento paralelo feito no hospital?
Bom, geralmente nós damos um primeiro atendimento, nós adequamos, às vezes eles vêm com muitos erros, então nós adequamos as medicações, o tratamento e orientamos para ele continuar esse tratamento na origem, né? Pela demanda que nós temos no hospital, nós não temos essa condição de estar mais presentes quando ele sai daqui. E essa interação medicamentosa também é importante, né? Porque às vezes, se ele tem um histórico, ele já faz uso de um tipo de medicamento, pode ser conflitante com o medicamento daqui. Bom, você tocou um ponto importante, né, que é a farmácia clínica. Nós temos, junto da clínica médica, a farmácia clínica, são 3 farmacêuticas que analisam as prescrições, né, as medicações que o paciente entra no hospital tomando previamente e quais as medicações que eles estão tomando aqui, se há interação, se há algo para ser feito para adequar essa medicação. Então, é um setor importante, né? Nós temos gratamente visto uma melhora muito grande na resposta ao câncer, quando a gente controla melhor as doenças que o paciente tem junto ao câncer. O tratamento de câncer, ele depende, evidentemente, da doença, mas ele normalmente não é um tratamento curto, né? Nesse período, se preocupar com o estado geral, ele pode diminuir o tempo de tratamento ou ele pode aumentar pelo estado da pessoa físico, independente do câncer? Bom, o estado físico da pessoa é importante no sentido de quando ele vai suportar a quimioterapia, a radioterapia, outras terapêuticas, cirúrgicas também. Então, é relevante a gente ter uma melhora do paciente, né, nesse sentido, para que ele consiga fazer o tratamento. Mas existem pontos que, mesmo a gente tentando o máximo possível, às vezes nós temos que cessar os esforços. A clínica médica vem comprovar o que a gente fala no programa sempre. Aqui não se trata de doença, mas sim de pessoas como um todo, né? Com certeza, isso é muito importante. Obrigada, viu, doutora? A gente entendeu direitinho. Se eu entendi, acredito que você em casa também tenha entendido. Mas se você quiser saber mais, hcancerbarretos.com.br. Além dessa série, a gente tem outras entrevistas, outros programas. Está tudo lá, hcancerbarretos.com.br. A gente se vê no próximo.